A mendiga salva uma menina abandonada e o que o milionário faz deixa todos chocados. Em uma metrópole repleta de arranha-céus e luzes ofuscantes, a desigualdade gritava em cada esquina. Lúcia, uma mulher negra e sem teto, vagava pelas ruas frias, seus pés descalços tocando o chão gelado. Com a barriga roncando, ela se encostou a uma caixa de papelão, sua única proteção contra o mundo cruel. Foi quando algo chamou sua atenção. Uma caixa, bem ali, abandonada. Nervosa, se aproximou e, ao abrir, encontrou um bebê, envolto em cobertores esfarrapados e tão pequeno que parecia uma folha de papel. O coração de Lúcia disparou. Como alguém poderia deixar uma criança tão inocente ali, à mercê do frio e da indiferença? Ela puxou a criança para perto, aconchegando-a contra seu peito. O cheirinho de leite misturado à sujeira das ruas despertou uma onda de amor incondicional. Sem pensar, decidiu que cuidaria da pequena, renunciando a qualquer instinto de autopreservação. Com um objetivo claro em mente, Lúcia nomeou a menina de Esperança, um nome que para ela representava tudo o que ainda podia crer. As semanas se passaram. Lúcia mendigava e, mesmo com olhares críticos, se esforçava para manter a filha bem alimentada. A sociedade a via como um fardo, um estigma ambulante, mas dentro dela havia uma força resplandecente. O que Lúcia não sabia era que o destino estava conspirando de maneiras inesperadas. Arthur, o milionário que havia perdido tudo após um escândalo de corrupção, decidiu que era hora de mudar. Ele procurava a redenção, um novo começo. Ao caminhar pelas ruas, avistou Lúcia e Esperança. O contraste entre a riqueza que ele havia conhecido e a vida dura daquela mulher o impactou profundamente. Algo puxava naquela direção. Ele se aproximou e o olhar do homem rico encontrou o da mendiga. "Posso ajudar com alguma coisa?" perguntou ele, mesmo sabendo que a maioria das pessoas não tinha a intenção de se importar. Lúcia hesitou, a desconfiança espelhada em seu olhar. Afinal, como confiar em um homem que pertencia à elite que a marginalizava? Mas conforme diziam, a vida é feita de surpresas. Arthur não era o que parecia. Sua gentileza e a forma como tratava a criança fizeram com que Lúcia se abrisse, mesmo que timidamente. Com o passar dos dias, Arthur se tornou uma luz em sua vida sombria, mas não sem atrair sombras. Uma influente mulher da alta sociedade, que via Arthur como uma ameaça e não suportava a ideia de vê-lo se reerguer com uma nova família, decidiu intervir. Com olhares maliciosos e sussurros venenosos, ela começou a semear a discórdia entre Lúcia e Arthur. O peso dos julgamentos e das expectativas sociais tornou-se pesado para ambos. Toda vez que Lúcia olhava para a Esperança, era um lembrete do que poderia perder. A insegurança batia forte em seu peito. Ela tinha que fazer uma escolha. Poderia arriscar tudo por uma nova família ou proteger a liberdade que havia conquistado. E assim a história se desenrolava. Será que Lúcia e Arthur conseguiriam superar as barreiras sociais e seus medos? E a inocente esperança que uniu suas vidas, será que realmente seria a esperança que todos precisavam em meio a tanto caos? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Lúcia olhou para a Esperança e seu coração parecia querer saltar do peito. As cores da cidade, antes tão vibrantes, agora pareciam desbotadas diante da dúvida que a consumia. Será que podia confiar em Arthur? Ele era a boia em meio a um mar tempestuoso, mas... e se ele se tornasse mais uma fonte de dor? Enquanto se debatia em seus pensamentos, um grito cortou o ar. "Olha ali!" alguém exclamou, apontando com o dedo. Lúcia virou-se, arregalando os olhos. Duas mulheres maldosas da vizinhança se aproximavam, já murmurando entre si. Lúcia conhecia aquelas vozes. Eram as mesmas que a haviam chamado de vagabunda antes, que se divertiam à custa do sofrimento dela. E naquele instante, o que elas carregavam era mais do que palavras de desprezo. O ar parecia mais pesado, um prenúncio de algo ruim. "Olha lá a rica e a mendiga!" Uma delas riu com escárnio. "No final das contas, até os ricos precisam de caridade." Arthur estava ali, ao seu lado, mas em vez de proteger Lúcia, ele se encolheu, uma sombra da insegurança que ela tanto temia. Cada olhar delas parecia atravessá-lo. E foi nesse momento de tensão que tudo virou de cabeça para baixo. Uma terceira mulher surgiu do nada, uma figura alta e imponente, com um olhar que poderia congelar o tempo. "Arthur!" ela gritou, sua voz ecoando ao redor. O mundo parecia parar. "Você não deveria estar aqui. Não agora." Lúcia ficou confusa. Quem era aquela mulher? Mas antes que pudesse formular outras perguntas, uma revelação devastadora saiu da boca da misteriosa visitante. "Arthur é seu pai, Esperança." Aquelas palavras atingiram Lúcia como um soco no estômago. Ela sentiu o chão desabar sob seus pés. A história que lhe haviam contado sobre a origem da menina estava prestes a ser revertida. Arthur, o homem que parecia uma luz na sua vida, era, na verdade, seu pai? Ela olhou de relance para a criança em seus braços, o semblante de Esperança mudando a cada segundo. O olhar de Arthur se desviava, cheio de culpa. Ele estava pálido, como se as cores da vida tivessem sido drenadas dele. "Não, isso não pode ser verdade." Lúcia sussurrou, a voz falhando. O sentimento de alívio por ter encontrado um pai para a criança se transformou em raiva e desesperança. Como ele pôde deixá-la? O que mais ele escondia? Isso mudava tudo. As mulheres riam, mas era um riso amargo. "Viu só? A rica tem uma filhinha que nunca soube que seu papai é um grande escândalo. E agora a mendiga acha que tem uma chance." Descer alguém. O olhar do público se voltava cada vez mais feroz. Os olhares julgadores, as risadas escandalosas. Lúcia constrangida, Arthur envergonhado. Esperança, sem saber, era o centro de uma tempestade. "Como você pôde?" Lúcia esbravejou, seu coração se partindo em 1000 pedaços. O medo de perder tudo que mais amava agora se transformava em uma dor cortante. O que aconteceria com elas agora? Era um jogo que já não tinha regras e onde todos estavam prestes a perder. Silêncio pesado pairou por um instante, a dúvida pairando no ar. O que mais poderia vir à tona? A mentira estava prestes a ser exposta, mas o que mais estava escondido nas sombras? Assim, nesse redemoinho de emoções e revelações, a verdadeira luta de Lúcia e Arthur estava apenas começando. O silêncio pesado pairou por um instante. A dúvida parecia dançar no ar. Lúcia olhou para Arthur, a raiva fervilhando dentro dela. Ele era seu pai? As palavras daquela mulher ecoavam em sua mente como um relâmpago. Mas então, um movimento rápido e inesperado fez todos virarem os olhos. Uma explosão de luz, uma sirene.
Um carro da polícia facilmente se destacou na confusão. As duas mulheres que zombavam de Lúcia começaram a gritar, mas ninguém as ouvia. O que estava acontecendo? O público se dispersou, inquieto, mas a atenção se voltou para o que parecia uma situação dramática. Uma figura alta saiu do carro. Um policial, com uma expressão cansada, mas determinada. Ele se aproximou, direto ao ponto. Arthur, temos que falar, disse, a voz grave, pesarosa. Lúcia ouvia a conversa enquanto seus próprios pensamentos giravam. O que mais poderia sair à tona? Naquele momento, a polícia não estava ali por causa de Lúcia ou Esperança. Estava ali por causa de Arthur. O coração de Lúcia pulsava dolorosamente. O que você fez? A desconfiança a consumia. Arthur parecia hesitar, o rosto pálido. O olhar dele desviou, repleto de um medo que ela não podia ignorar. Arthur, o que está acontecendo? Lúcia gritou, mas a voz dela soou pequena no tumulto. O policial forçou Arthur a se afastar um pouco, mas não muito. O rosto de Lúcia se contorceu em ansiedade ao ver as palavras não ditas. Então, do nada, aquele policial puxou um documento de sua pasta e olhou fixamente para ele. Você está sendo acusado de algo muito sério. Desvio de verba, fraude e, por último, a morte de uma mulher há alguns anos. As palavras caíram como uma bomba. Lúcia congelou. A multidão sussurrava. Os olhares se tornavam cada vez mais intensos. Dúvidas surgiam rapidamente enquanto Lúcia tentava processar a informação. Não, isso não pode ser real. Ela se virou, buscando os olhos de Arthur novamente. Ali estava ele. Mas quem era realmente aquele homem? O que mais ele havia escondido? A confusão se transformou em pânico. Era uma cadeia de segredos e mentiras. E Esperança, inocente como era, tinha tudo a ver com isso. Lúcia, você não entende, Arthur começou, mas a voz dele não parecia tão forte agora. Eu não fiz nada disso, eu estou sendo perseguido. Mas Lúcia estava dividida entre a esperança e a traição. Era difícil acreditar em qualquer palavra que saía da boca dele. Foi então que ela percebeu algo. A mulher que gritou o nome de Arthur antes. Quem era ela? O que sabia daquele passado tortuoso? E se tudo que havia na história deles estivesse prestes a desmoronar em suas cabeças? Havia conexões que não compreendia. Agora uma nova pergunta assombrava sua mente. Quem era ela realmente? E qual era seu papel na vida deles? No meio de tudo isso, olhar para o rosto da pequena Esperança era um aguilhão na consciência de Lúcia. Ela já havia perdido tanto. E agora o que mais viria? O que aquela vida turbulenta e cheia de segredos iria trazer a esse pequeno ser que era tudo o que Lúcia queria proteger? Lúcia respirou fundo, a pressão em seu peito tornando-se insuportável. O que decidiria agora mudaria suas vidas para sempre. Mas antes que pudesse processar suas opções, uma voz ecoou ao fundo. Esperança será a chave. E então, tudo pareceu desmoronar. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e Lúcia sabia que, antes de conseguir proteger a filha, uma verdade devastadora tinha que ser revelada. O que ela não sabia era que a maior revelação ainda estava por vir. Lúcia respirou fundo, a pressão em seu peito tornando-se insuportável. O que decidiria agora mudaria suas vidas para sempre. Mas antes que pudesse processar suas opções, uma voz ecoou ao fundo. Esperança será a chave. E então, tudo pareceu desmoronar. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. E Lúcia sabia que antes de conseguir proteger a filha,
uma verdade devastadora tinha que ser revelada. O que ela não sabia era que a maior revelação ainda estava por vir. O policial, ainda firme, continuou a interrogar Arthur. Precisamos levar você conosco. É uma questão de justiça. O murmúrio da multidão se intensificou, e Lúcia sentia aquele nó na garganta aumentar. O que estava fazendo? Estava prestes a entrar em um pesadelo. E justo agora, tudo se desmoronando, um detalhe fugaz cruzou sua mente. A mulher, dessa figura alta e imponente, a que tinha chamado Arthur de pai. Quem é você? Lúcia disparou, os olhos passando de Arthur para a mulher. O silêncio ficou pesado, a tensão pairando no ar como um trovão prestes a estourar. A mulher hesitou, como se o peso da verdade a esmagasse. E então, com um olhar profundo, ela revelou: sou a mãe de Esperança e a ex-esposa de Arthur. O impacto da frase fez Lúcia tremer. O quê? A palavra saiu como um sussurro, um eco de total incredulidade. O rosto de Arthur se contraiu em desespero. Ele estava começando a parecer um estranho para Lúcia. E os olhares da multidão mudaram. Agora eram de espanto e curiosidade, e as murmurações começaram a recrudescer. Você está mentindo! Arthur gritou, mas sua voz soou fraca, como se ele mesmo estivesse se convencendo. Eu nunca saberia que você estava viva. E eu nunca soube que tinha uma filha com você até hoje. A mulher respondeu, a voz firme. Fui forçada a me esconder. Depois que você entrou em problemas, decidi que não poderia deixar Esperança com você. A revelação caiu. Como uma bomba. Lúcia sentiu a cabeça girar. Cada nova informação aparecendo como raios em uma tempestade. O que está acontecendo? Como isso tudo é possível? Por um instante, o mundo ao seu redor desapareceu. O que mais Arthur escondia? E quem era essa mulher que agora parecia ser tão importante? Neste momento, Esperança começou a chorar, o ruído da multidão se dissipando ao som do choro inocente. Lúcia a apertou em seus braços, sentindo o calor dela, mas também um frio imenso em seu coração. O que essa criança havia herdado? O que a aguardava? A verdade estava se entrelaçando como um novelo enredado, e Lúcia temia que puxá-lo pudesse desandar tudo. Isso não pode estar acontecendo. Lúcia murmurou, o tremor em sua voz era visível. Como posso confiar em você? Como posso acreditar que está dizendo a verdade? Eu sou a mãe dela, Lúcia, e o que eu sei pode mudar tudo, a mulher disse, avançando um passo. Nesse instante, um grupo de repórteres apareceu do nada, suas câmeras rodando, capturando cada momento. O caos crescia, e Lúcia se sentiu presa em uma armadilha sem saída. Eu sei o que aconteceu com aquela mulher, que foi encontrada morta, décadas atrás. Eu sei quem a matou. As palavras da mulher cortaram o ar como um açoite. O povo se calou, prontos para ouvir. E Arthur está no centro de tudo isso. O tempo pareceu parar. Lúcia quase não conseguia processar. Quem era realmente Arthur? Ela olhou para ele, buscando respostas em seu olhar, mas encontrou apenas terror e pânico. O mundo parecia girar, e as luzes da cidade desapareceram nas sombras de um passado terrível. O que essa mulher sabia que poderia destruí-los? Lúcia poderia arriscar tudo? A vida dela, a vida de Esperança, as verdades que ela acreditava serem seguras, estavam prestes a serem desmascaradas. E à medida que as revelações se aproximavam, ela percebeu que estava em uma trama muito maior do que imaginava. Um jogo onde cada movimento teria consequências. Esperança, ela sussurrou. O que vamos fazer agora? E com essa dúvida reverberando no ar pesado, o futuro delas estava em jogo. E as sombras pareciam se aproximar cada vez mais. Lúcia respirou fundo, a pressão em seu peito tornando-se insuportável. O que decidiria agora mudaria suas vidas para sempre.
Mas antes que pudesse processar suas opções, uma voz ecoou ao fundo. Esperança será a chave. E então tudo parecia desmoronar. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. E Lúcia sabia que antes de conseguir proteger a filha, uma verdade devastadora tinha que ser revelada. O que ela não sabia era que a maior revelação ainda estava por vir. O policial, ainda firme, continuou a interrogar Arthur. Precisamos levar você conosco. É uma questão de justiça. O murmúrio da multidão se intensificou e Lúcia sentia aquele nó na garganta aumentar, uma sensação de que estava prestes a entrar em um pesadelo. As câmeras dos repórteres piscavam, capturando cada instante, e uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Eu vou explicar tudo, Arthur insistiu, mas a voz dele estava estridente, como se a pressão estivesse sendo demais. Lúcia nem sabia se sairia projetando suas palavras em um mar de desespero, ou se as afundaria na confusão. Então, a mulher que havia se apresentado como mãe de esperança, com um olhar determinado, começou a falar novamente. Eu sou a mãe dela, Arthur, e o que as pessoas não sabem é que você... Antes que pudesse terminar, uma explosão de gritos interrompeu sua fala. A multidão se agitou e Lúcia virou-se rapidamente, achando que tudo isso ainda poderia ser um pesadelo. Olhem, o que é isso? Alguém gritou, apontando para o céu. Uma nuvem densa de fumaça começava a se formar, e uma sirene cortou o ar, quase como uma música indígena em uma floresta. Sentimentos de pavor e confusão se mesclaram. O caos começava a se desenrolar, parecendo um pesadelo que nunca acabaria. Nesse instante, do alto, uma explosão imensa ocorreu dentro de um prédio próximo, fazendo as janelas estourarem e um efeito dominó de pânico se espalhar pela rua. No meio do tumulto, Lúcia instintivamente pressionou Esperança contra seu peito, seus olhos se arregalando ao ver os destroços caindo. Rápido, precisamos sair. Daqui! Gritou, enquanto puxava Arthur pelo braço. A mulher, ainda firme e com um olhar que dizia que ela sabia mais do que estava revelando, esboçou um movimento para se aproximar de Esperança, mas Lúcia instintivamente retrocedeu. Pare! Não se aproxime da minha filha! A gritaria parecia ensurdecedora, mas de repente um silêncio inquietante envolveu a cena. Todos estavam olhando os destroços, e uma nova verdade começava a emergir. Chefes de polícia e paramédicos se aglomeraram na cena, tentando controlar a multidão. O que estava acontecendo? Lúcia formulava 1000 perguntas. As luzes piscando, o tremor na cidade. Tudo parecia um filme surreal. O caos desestabilizador tomou conta, e em meio ao tumulto, ela percebeu que havia algo a mas não era apenas uma explosão, era algo de propósito. Uma figura encapuzada surgiu entre os destroços, uma presença sombria que se destacava no cenário. Arthur! Gritou a figura, a voz ecoando como um alerta. Lúcia olhou para Arthur. Ele estava pálido. A mulher ao lado dele pareceu reconhecer a figura e seus olhos encheram-se de terror. Não, não é possível, disse ela, recuando, como se estivesse diante de um fantasma do passado. A figura avançou, a multidão se separando como ondas do mar. Todo o ar parecia vibrar e a tensão era palpável. Lúcia olhou para Esperança, a menininha ainda abraçada a ela, sua expressão confusa. Qual é o seu verdadeiro nome? A figura começou. Me diga, você sabe o que está acontecendo? O chão sob os pés de Lúcia parecia tremer, e ela se virou para Arthur, olhando para ele com novas perguntas, dúvidas corroendo sua confiança. Desesperada, ela murmurou. Arthur, quem é essa pessoa? Você a conhece?
mas as palavras dela pareciam se dissipar no ar pesado. Nesse momento de revelações, cada segundo era mais tenso que o anterior. O fim da história estava prestes a descortinar algo que poderia mudar tudo. E o que Lúcia não sabia era que a figura encapuzada tinha um passado interligado com todos eles. Um segredo que poderia abalar os alicerces de suas vidas. As luzes da cidade piscavam freneticamente, e em meio à fumaça, a pergunta pendia no ar como um eco. Quem realmente era cada um deles, e o que mais estava escondido sob as sombras que agora se aproximavam? O policial, ainda firme, continuou a interrogar Arthur. Precisamos levar você conosco. É uma questão de justiça. O murmúrio da multidão se intensificou, e Lúcia sentia aquele nó na garganta aumentar, uma sensação de que estava prestes a entrar em um pesadelo. As câmeras dos repórteres piscavam, capturando cada instante, e uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Eu vou explicar tudo, Arthur insistiu, mas a voz dele estava estridente, como se a pressão estivesse sendo demais. Lúcia não sabia se sairia projetando suas palavras em um mar de desespero ou se as afundaria na confusão. Então a mulher que havia se apresentado como mãe de esperança, com um olhar determinado, começou a falar novamente. Eu sou a mãe dela, Arthur, e o que as pessoas não sabem é que você... Antes que pudesse terminar, uma explosão de gritos interrompeu sua fala. A multidão se agitou, e Lúcia virou-se rapidamente, achando que tudo isso ainda poderia ser um pesadelo. Olhem, o que é isso? Alguém gritou, apontando para o céu. Uma nuvem densa de fumaça começava a se formar, e uma sirene cortou o ar, quase como uma música indígena em uma floresta. Sentimentos de pavor e confusão se mesclaram. O caos começava a se desenrolar, parecendo um pesadelo que nunca acabaria. Nesse instante, do alto, uma explosão imensa ocorreu dentro de um prédio próximo, fazendo as janelas estourarem e um efeito dominó de pânico se espalhar pela rua. No meio do tumulto, Lúcia instintivamente pressionou esperança contra seu peito, seus olhos se arregalando ao ver os destroços caindo. Rápido, precisamos sair daqui, gritou, enquanto puxava Arthur pelo braço. A mulher, ainda firme e com um olhar que dizia que ela sabia mais do que estava revelando, esboçou um movimento para se aproximar de Esperança, mas Lúcia instintivamente retrocedeu. Pare! Não se aproxime da minha filha! A gritaria parecia ensurdecedora, mas de repente, um silêncio inquietante envolveu a cena. Todos estavam olhando os destroços. Uma nova verdade começava a emergir. Chefes de polícia e paramédicos se aglomeraram na cena, tentando controlar a multidão. O que estava acontecendo? Lúcia formulava 1000 perguntas. As luzes piscando, o tremor na cidade. Tudo parecia um filme surreal. O caos desestabilizador tomou conta, e em meio ao tumulto, ela percebeu que havia algo a mais. Não era apenas uma explosão, era algo de propósito. Uma figura encapuzada surgiu entre os destroços, uma presença sombria que se destacava no cenário. Arthur! Gritou a figura, a voz ecoando como um alerta. Lúcia olhou para Arthur. Ele estava pálido. A mulher ao lado dele pareceu reconhecer a figura e seus olhos encheram-se de terror. Não é possível, disse ela, recuando, como se estivesse diante de um fantasma do passado. A figura avançou, a multidão se separando como ondas do mar. Todo o ar parecia vibrar e a tensão era palpável. Lúcia olhou para a Esperança, a menininha ainda abraçada a ela, sua expressão confusa. Qual é o seu verdadeiro nome? A figura começou. Me diga, você sabe o que está acontecendo?
O chão sob os pés de Lúcia parecia tremer, e ela se virou para Arthur, olhando para ele com novas perguntas. Dúvidas corroendo sua confiança. Desesperada, ela murmurou: Arthur, quem é essa pessoa? Você a conhece? Mas as palavras dela pareciam se dissipar no ar pesado. Nesse momento de revelações, cada segundo era mais tenso que o anterior. O fim da história estava prestes a descortinar algo que poderia mudar tudo. E o que Lúcia não sabia era que a figura encapuzada tinha um passado interligado com todos eles. Um segredo que poderia abalar os alicerces de suas vidas. Você e eu somos mais do que amigos, Arthur. A figura disse, a voz baixa. Eu sei o que você fez. E sei que Esperança não é apenas filha dela. Ela é minha também. O impacto das palavras cortou o ar como um açoite. Lúcia gelou. Seu coração pulou. Esperança, a inocente bebê que ela havia prometido proteger, agora estava no meio de algo muito maior. A verdade estava prestes a se revelar, e o preço a ser pago poderia ser alto demais. Espere! O que você está dizendo? Lúcia gritou, tentando entender o que estava acontecendo. Olhares se encontravam. A incredulidade era palpável. Localizar o passado de Arthur talvez significasse que a própria identidade de Esperança estava em jogo. As luzes da cidade piscavam freneticamente, e Lúcia se viu atordoada, lutando para juntar as peças do quebra-cabeça que agora girava em sua cabeça. Ela olhou para a Esperança, que não sabia de nada, e o pânico a envolveu. O que mais Arthur estava escondendo? E a mulher encapuzada? Quem era ela realmente? No meio de todas essas revelações, a dor começou a se transformar em ânsia. O que mais poderiam ocultar? E, com cada nova palavra, a história de suas vidas estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. E quem saberia o que viria a seguir? Lúcia gelou, incapaz de processar as palavras da figura encapuzada. Parecia que tudo ao seu redor tinha parado. O que a mulher acabara de dizer ressoava em sua mente como uma explosão, quebrando a intensidade do momento. Arthur, pai de Esperança? Uma sensação de traição a envolveu, como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. Isso não pode ser verdade, Lúcia sussurrou, os olhos se arregalando. Esperança em seus braços começava a perceber que algo estava errado. Suas pequenas mãozinhas seguravam a camiseta da mãe, e seu olhar inocente balançava entre os rostos tensos à sua volta. A mulher encapuzada, percebendo o desespero de Lúcia, retirou o capuz, revelando um rosto conhecido e, ao mesmo tempo, um completo mistério. Lúcia, eu sou a verdadeira mãe de Esperança, e você precisa entender a verdade. Arthur não é só um pai. Ele está preso em uma teia de mentiras que pode destruir todos nós, disse a mulher, sua voz carregada de emoção. A multidão murmurava. As pessoas trocavam olhares. Confusas. O choque era palpável. É como se o ar estivesse saturado de tensão e os murmúrios se intensificassem. Essa mulher está louca, alguém gritou, mas o olhar de Lúcia estava fixo na mulher diante dela. Não, não é possível. Quem você realmente é? Lúcia perguntou, suas mãos tremendo. Esperança ainda não compreendia a gravidade da situação, mas Lúcia sentia seu coração bater forte. O medo e a insegurança tomando conta dela. A mulher abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Lúcia virou-se, e seus olhos se arregalaram ao ver uma explosão de luz. Um incêndio havia se formado em um dos prédios próximos, e o calor intenso a atingiu como uma onda, fazendo todos se afastarem rapidamente, em pânico. Rápido! Para longe daqui! Gritou Arthur,
puxando Lúcia pelo braço, mas ela estava paralisada, assistindo a cena de horror com olhos arregalados. O caos se instalou e a multidão se dispersou em direções opostas, gritos se misturando ao barulho das sirenes. Esperança começou a chorar novamente, e Lúcia a apertou contra o peito, seu reflexo maternal emergindo em meio ao caos. "Calma, meu amor. Vai ficar tudo bem", ela murmurou, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. A figura encapuzada, agora com o rosto exposto, girou para Arthur. "Você precisa me contar tudo. Eles vão descobrir. Não temos tempo." As palavras dela disparadas como balas. E em um momento de lucidez, Lúcia percebeu o desespero nos olhos de Arthur. "Você está me ameaçando? Se você souber de algo, fale agora", Arthur berrou, a voz cheia de medo. Todo mundo ao redor estava tão focado na explosão que as revelações mais íntimas estavam sendo perdidas no barulho. O olhar de Lúcia se movia entre os dois, como se estivesse assistindo a um jogo de xadrez, onde cada movimento contava. Então, em um instante que parecia uma eternidade, tudo ficou em silêncio. O tempo parou. E nesse vazio, uma outra figura apareceu por trás da mulher. Uma mulher idosa, sua expressão grave, e Lúcia sentiu um aperto no coração. "Você não sabe, Lúcia, você não sabe do que está falando", a idosa sussurrou, seu olhar fixo na mulher encapuzada que já havia revelado sua identidade. Arthur sabia que isso ia acontecer. Um clamor ecoou entre a multidão e Lúcia ficou paralisada. "O que você quer dizer com isso?", perguntou, a voz embargada. O que estava acontecendo? Um labirinto de segredos girava em torno dela, e a última verdade estava prestes a se revelar. Ela olhou para Arthur, o homem que uma vez parecia sua salvação. Ele agora era apenas um estranho para ela. Então, um choque a atingiu ainda mais forte. A voz da mulher mais velha ecoou. "Esperança não é apenas uma criança. Ela é a chave para tudo. E o que fizeram para mantê-la em segredo vai mudar suas vidas para sempre." O que isso significava? A afirmação voltou para Lúcia como um soco no estômago. Desesperada, Lúcia olhou para a Esperança, e enquanto mais perguntas se formavam, um novo tipo de pânico a dominou. "O que mais não me contaram?" Precisava saber, precisava entender como sua vida havia se transformado em um pesadelo. Em um instante, a situação estava além do seu controle. A multidão já estava quase dispersa, mas Lúcia e Arthur tinham que enfrentar a tempestade que se formava. E assim, com a cidade em chamas e a verdade prestes a ser exposta, Lúcia compreendeu que seu mundo havia mudado para sempre. O que mais estava à espreita nas sombras? E como poderia proteger Esperança agora? O mistério estava apenas começando. Lúcia gelou, incapaz de processar as palavras da figura encapuzada. Parecia que tudo ao seu redor tinha parado. O que a mulher acabara de dizer ressoava em sua mente como uma explosão, quebrando a intensidade do momento. Arthur? Pai de Esperança? Uma sensação de traição a envolveu, como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. "Isso não pode ser verdade", Lúcia sussurrou, os olhos se arregalando. Esperança em seus braços começava a perceber que algo estava errado. Suas pequenas mãozinhas seguravam a camiseta da mãe, e seu olhar inocente balançava entre os rostos tensos à sua volta. A mulher encapuzada, percebendo o desespero de Lúcia, retirou o capuz, revelando um rosto conhecido e, ao mesmo tempo, um completo mistério. "Lúcia, eu sou a verdadeira mãe de Esperança, e você precisa entender a verdade. Arthur não é só um pai. Ele está preso em uma teia de mentiras que pode destruir todos nós", disse a mulher, sua voz carregada de emoção. A multidão murmurava,
As pessoas trocavam olhares, confusas. O choque era palpável, como se o ar estivesse saturado de tensão e os murmúrios se intensificassem. Essa mulher está louca, alguém gritou, mas o olhar de Lúcia estava fixo na mulher diante dela. Não, não é possível. Quem você realmente é? Lúcia perguntou, suas mãos tremendo. Esperança ainda não compreendia a gravidade da situação, mas Lúcia sentia seu coração bater forte, o medo e a insegurança tomando conta dela. A mulher abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, um estrondo ensurdecedor cortou. Ah! Lúcia virou-se e seus olhos se arregalaram ao ver uma explosão de luz. Um incêndio havia se formado em um dos prédios próximos, e o calor intenso a atingiu como uma onda, fazendo todos se afastarem rapidamente, em pânico. Rápido, para longe daqui! Gritou Arthur, puxando Lúcia pelo braço, mas ela estava paralisada, assistindo à cena de horror com olhos arregalados. O caos se instalou e a multidão se dispersou em direções opostas, gritos se misturando ao barulho das sirenes. Esperança começou a chorar novamente e Lúcia a apertou contra o peito, seu reflexo maternal emergindo em meio ao caos. Calma, meu amor, vai ficar tudo bem, ela murmurou, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. A figura encapuzada, agora com o rosto exposto, girou para Arthur. Você precisa me contar tudo. Eles vão descobrir, não temos tempo. As palavras dela disparadas como balas, e em um momento de lucidez, Lúcia percebeu o desespero nos olhos de Arthur. Você está me ameaçando? Se você souber de algo, fale agora. Arthur berrou, a voz cheia de medo. Todo mundo ao redor estava tão focado na explosão que as revelações mais íntimas estavam sendo perdidas no barulho. O olhar de Lúcia se movia entre os dois, como se estivesse assistindo a um jogo de xadrez onde cada movimento contava. Então, em um instante que parecia uma eternidade, tudo ficou em silêncio. O tempo parou, e nesse vazio, uma outra figura apareceu por trás da mulher. Uma mulher idosa, sua expressão grave, e Lúcia sentiu um aperto no coração. Você não sabe, Lúcia. Você não sabe do que está falando. A idosa sussurrou, seu olhar fixo na mulher encapuzada que já havia revelado sua identidade. Arthur sabia que isso ia acontecer. Um clamor ecoou entre a multidão e Lúcia ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz embargada. O que estava acontecendo? Um labirinto de segredos girava em torno dela, e a última verdade estava prestes a se revelar. Ela olhou para Arthur, o homem que uma vez parecia sua salvação. Ele agora era apenas um estranho para ela. Então, o choque a atingiu ainda mais forte. A voz da mulher mais velha ecoou. Esperança não é apenas uma criança. Ela é a chave para tudo, e o que fizeram para mantê-la em segredo vai mudar suas vidas para sempre. O que isso significava? A afirmação voltou para Lúcia como um soco no estômago. Desesperada, Lúcia olhou para Esperança, e enquanto mais perguntas se formavam, um novo tipo de pânico a dominou. O que mais não me contaram? Precisava saber. Precisava entender como sua vida havia se transformado em um pesadelo. Em um instante, a situação estava além do seu controle. A multidão já estava quase dispersa, mas Lúcia e Arthur tinham que enfrentar a tempestade que se formava. E assim, com a cidade em chamas e a verdade prestes a ser exposta, Lúcia compreendeu que seu mundo havia mudado para sempre. O que mais estava à espreita nas sombras? E como poderia proteger Esperança agora? O mistério estava apenas começando. Lúcia gelou, incapaz de processar as palavras da figura encapuzada. Parecia que tudo ao seu redor tinha parado. O que a mulher acabara de dizer ressoava em sua mente como uma explosão,
quebrando a intensidade do momento. Arthur? Pai de Esperança? Uma sensação de traição a envolveu, como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. Isso não pode ser verdade, Lúcia sussurrou, os olhos se arregalando. Esperança em seus braços começava a perceber que algo estava errado. Suas pequenas mãozinhas seguravam a camiseta da mãe e seu olhar inocente balançava entre os rostos tensos à sua volta. A mulher encapuzada, percebendo o desespero de Lúcia, retirou o capuz, revelando um rosto conhecido e, ao mesmo tempo, um completo mistério. Lúcia, eu sou a verdadeira mãe de Esperança, e você precisa entender a verdade. Arthur não é só um pai. Ele está preso em uma teia de mentiras que pode destruir todos nós. Disse a mulher, sua voz carregada de emoção. A multidão murmurava. As pessoas trocavam olhares, confusas. O choque era palpável, como se o ar estivesse saturado de tensão e os murmúrios se intensificassem. Essa mulher está louca! Alguém gritou. Mas o olhar de Lúcia estava fixo na mulher diante dela. Não. Não é possível. Quem você realmente é? Lúcia perguntou, suas mãos tremendo. Esperança ainda não compreendia a gravidade da situação, mas Lúcia sentia seu coração bater forte, o medo e a insegurança tomando conta dela. A mulher abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Lúcia virou-se e seus olhos se arregalaram ao ver uma explosão de luz. O incêndio havia se formado em um dos prédios próximos, e o calor intenso a atingiu como uma onda, fazendo todos se afastarem rapidamente, em pânico. Rápido, para longe daqui! Gritou Arthur, puxando Lúcia pelo braço. Mas ela estava paralisada, assistindo a cena de horror com olhos arregalados. O caos se instalou e a multidão se dispersou em direções opostas, gritos se misturando ao barulho das sirenes. Esperança começou a chorar novamente e Lúcia a apertou contra o peito, seu reflexo maternal emergindo em meio ao caos. Calma, meu amor, vai ficar tudo bem, ela murmurou, mesmo sem acreditar nas próprias palavras. A figura encapuzada, agora com o rosto exposto, girou para Arthur. Você precisa me contar tudo. Eles vão descobrir. Não temos tempo. As palavras dela disparadas como balas. E em um momento de lucidez, Lúcia percebeu o desespero nos olhos de Arthur. Você está me ameaçando? Se você souber de algo, fale. Agora! Arthur berrou, a voz cheia de medo. Todo mundo ao redor estava tão focado na explosão que as revelações mais íntimas estavam sendo perdidas no barulho. O olhar de Lúcia se movia entre os dois, como se estivesse assistindo a um jogo de xadrez onde cada movimento contava. Então, em um instante que parecia uma eternidade, tudo ficou em silêncio. O tempo parou. E nesse vazio, uma outra figura apareceu por trás da mulher. Uma mulher idosa, sua expressão grave. E Lúcia sentiu um aperto no coração. Você não sabe, Lúcia. Você não sabe do que está falando. A idosa sussurrou, seu olhar fixo na mulher encapuzada que já havia revelado sua identidade. Arthur sabia que isso ia acontecer. Um clamor ecoou entre a multidão e Lúcia ficou paralisada. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz embargada. O que estava acontecendo? Um labirinto de segredos girava em torno dela, e a última verdade estava prestes a se revelar. Ela olhou para Arthur, o homem que uma vez parecia sua salvação. Ele agora era apenas um estranho para ela. Então um choque a atingiu ainda mais forte. A voz da mulher mais velha ecoou. Esperança não é apenas uma criança. Ela é a chave para tudo.
e o que fizeram para mantê-la em segredo vai mudar suas vidas para sempre. O que isso significava? A afirmação voltou para Lúcia como um soco no estômago. Desesperada, Lúcia olhou para a Esperança e, enquanto mais perguntas se formavam, um novo tipo de pânico a dominou. O que mais não me contaram? Precisava saber, precisava entender como sua vida havia se transformado em um pesadelo. Em um instante, a situação estava além do seu controle. A multidão já estava quase dispersa, mas Lúcia e Arthur tinham que enfrentar a tempestade que se formava. E assim, com a cidade em chamas e a verdade prestes a ser exposta, Lúcia compreendeu que seu mundo havia mudado para sempre. O que mais estava à espreita nas sombras? E como poderia proteger Esperança agora? O mistério estava apenas começando. Lúcia sentiu o mundo à sua volta desmoronar. Em meio ao pânico e à confusão, o rosto da mulher encapuzada ainda ecoava em sua mente. Esperança é a chave para tudo. As palavras assombravam. Olhando para sua filha, Lúcia percebeu que a vida dela nunca mais seria a mesma. Mãe, o que está acontecendo? Esperança, com seus olhinhos grandes e confusos, apertou a mão de Lúcia. A fragilidade da inocência contrastando com a tempestade de emoções. O grito era ensurdecedor. Eles vão descobrir. A figura expôs. E então, tudo aconteceu muito rápido. A multidão estava em fúria, pessoas gritando e se empurrando, buscando uma saída enquanto o calor da explosão ainda amedrontava. Lúcia sentiu o coração pulsar com força. Arthur, nós precisamos descer. Ela gritou, mas ele estava paralisado, com a expressão de quem se afogava em suas próprias mentiras. Eu não sei de nada. Eu sou inocente. Arthur se defendeu, mas o desespero não era convincente. Enquanto tentavam escapar, a mulher mais velha interrompeu novamente. Ele precisa enfrentar o que fez. Isso envolve Lúcia e Esperança. A tensão estava insuportável. O olhar de Lúcia alternava entre Arthur e a mulher. O que mais estava oculto? O que mais a atingiria se a verdade emergisse? De repente, o silêncio a envolveu, como se o tempo tivesse parado novamente. Lúcia puxou Esperança para perto, preparando-se para o pior. Lúcia, por favor, apenas confie em mim, Arthur implorou, mas a confiança que um dia ela teve evaporou como fumaça. As pessoas clamavam, e os sirenes da polícia preenchiam o ar agora pesado. Não havia tempo para dúvidas, apenas decisões a serem tomadas. 2 policiais surgiram, e um deles olhou com seriedade. Arthur, você está preso. O adrenalina disparou pelo corpo de Lúcia. O que isso significava para elas? Esperança começava a chorar, e a mente de Lúcia girou. Tudo o que ela queria era proteção para aquela pequena. Vão levá-lo, Lúcia sussurrou. Mas havia algo mais que ela precisava entender. Diga a verdade, Arthur. O que realmente aconteceu? Ele hesitou, a voz falha. Eu não pude proteger você, Lúcia. Mas, por favor, não deixe que isso afete Esperança. Ela merece saber a verdade. O desespero no olhar dele tocou algo dentro dela. Sem aviso, a mulher se aproximou, os olhos brilhando com uma intensidade desconhecida. Esperança está em perigo. Você precisa protegê-la a todo custo. As palavras foram como um soco para Lúcia. O que mais estava em jogo? Enquanto o caos se desenrolava, Arthur foi forçado a ser levado, mas não antes que olhasse uma última vez para Lúcia. Eu te amo, Lúcia. Eu nunca quis isso. Cuide de nossa filha. Era um pedido desesperado e silencioso, e as lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia, a dor da incerteza paralisando-a. Espere, o que você sabe? A mulher mais velha exigiu, mas o barulho das sirenes estava ensurdecedor.
Lúcia estava no meio do redemoinho e precisava manter esperança segura. Vamos, meu amor. Precisamos sair, gritou, puxando a menina em direção à saída. As luzes da cidade piscaram e o cheiro de fumaça invadiu o ar. A mulher ainda estava lá, observando, mas Lúcia não tinha tempo para mais perguntas. Com o coração em pedaços, ela fugiu, levando esperança nos braços, sem saber o que o futuro reservava. A verdade estava longe de ser revelada, mas Lúcia decidiu que faria qualquer coisa para proteger sua filha. Mesmo com todas as incertezas, havia uma faísca de esperança dentro de seu peito. Com um futuro incerto pela frente, um pensamento a acompanhou. O que mais estava sendo escondido? Nas sombras? E aí, amigos, o que vocês acharam desse desfecho arrebatador? A história de Lúcia e Esperança lhe tocou, não foi? Se você quer continuar acompanhando essas emoções e não perder as próximas histórias incríveis, você precisa se inscrever agora no canal. E não esqueça de esgotar o botão de like. Essa é a sua chance de alimentar o algoritmo e espalhar essa história emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você espera das próximas aventuras. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs conhecem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa jornada.